Fala, filhote! Todo mundo conhece o X-Men, a história das mutações que geram superpoderes, não é isso? Muito bem, essa aulinha agora é para falar sobre mutações biológicas. Vou falar sobre a parte evolutiva, vou falar sobre conceito, classificação. Você precisa dessa aula. Não esquece de se inscrever logo, dá o like e indica para todo mundo. Vamos começar! Muito bem, filhotes, nosso tema é mutação, tá? Primeira coisa importante, filho, mutações são todo e qualquer tipo de alteração que ocorra na nossa molécula de DNA. Mas calma, pensa comigo. Meninos, lembra de uma coisa, tá? O nosso DNA fica localizado nos cromossomos das células, tá? A célula humana, por exemplo, tem 46 cromossomos, então tem 46 DNAs, beleza? Se você pegar o DNA, ele apresenta unidadezinhas chamadas genes. E esses genes determinam características do nosso corpo. Por exemplo, existem genes que determinam a cor da minha pele, a cor dos meus olhos. Se um desses genes sofrer alterações, a função deles vai ser modificada. E aí surge o termo mutações. Então, as mutações alteram o DNA, por isso alteram os genes, e por isso podem trazer modificações no nosso fenótipo, na nossa aparência. Tá claro isso? Vamos para cá agora, gente. Outro ponto curiosíssimo é que as mutações podem afetar dois tipos de células, tá? Tem mutação que afeta as células somáticas, atenção agora, somática são as células que não formam gametas, fechado? E tem mutações que afetam as células germinativas, que são as células formadoras de gametas. E olha que interessante, filho. Eu só vou transmitir aos meus filhos as mutações que forem germinativas, as mutações que alteram os meus gametas. Senão, eu não vou transmitir para o meu filho. Quer ver um caso curioso? Imagina que eu sou um surfista, tá bom? Saí para surfar, mas esqueci de passar o protetor solar. Aquela radiação intensa que eu recebi na pele, imagina que causou um dano no meu DNA. Só que foi na pele, gente. Essa mutação foi somática. Eu vou transmitir para meus filhos? Não, porque não afetou o DNA dos meus gametas. Tá claro? Sempre aparece na prova alguma discussãozinha sobre isso. Fechou? Mais um ponto, filho, vem cá. A mesma mutação, isso é muito legal, as mesmas mutações podem trazer vantagens, podem trazer desvantagens, que são as deletérias, ou podem ser neutras, tá? Aquelas indiferentes, que não ajudam nem atrapalham. Isso vai depender sempre do meio. O meio no qual você vive é que vai definir se a tua mutação foi boa, foi má, ou se ela foi neutra. Tem um exemplo muito curioso, filho, quer ver? Imagine que nós temos um lago com água translúcida, tá? Um lago bem clarinho. E o normal é os peixes terem olhos e capacidade de ver, de enxergar. Só que imagina que nasceram alguns peixinhos com uma mutação. Eles têm olhos, mas são cegos. Nesse ambiente de água translúcida, né, de água clara, nesse ambiente claro, ser cego, essa mutação trouxe uma grande desvantagem, foi deletéria. Sabe por quê? Porque o peixinho cego vai ter dificuldade para perceber quando o predador se aproxima. Então ele é mais vulnerável. Todo mundo concorda comigo? Vamos pegar uma outra situação agora? Vamos imaginar uma água escura, pessoal. Imagina um lago que é dentro de uma caverna. Mas é tão escuro, gente, tão escuro, que você não consegue ver, sei lá, um palmo na sua frente. Então, muito escuro, tá? Imagina que nesse ambiente, o normal é os peixinhos terem olhos e capacidade de enxergar e nasceram alguns peixinhos mutantes cegos. E aí eu te pergunto, essa mutação que fez o peixinho nascer cego agora, foi uma vantagem ou foi desvantagem? Sabe qual é a resposta, filho? Nesse caso, elas são neutras. Por quê? Porque o ambiente é escuro, gente. Tanto faz se você nasce com a vista saudável ou se você nasce cego, ninguém vai enxergar. Você entende?
essa mutação não me trouxe nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem. É isso que nós chamamos na biologia de mutação neutra. Ficou claro isso? Então não esquece, a mesma mutação pode ser boa, pode ser má ou pode ser neutra. Quem define isso é o ambiente. Outro ponto curioso, filho, vem cá. Muito legal de prova, hein? Essa frase aqui eu considero uma das mais importantes para vestibular. As mutações nunca são intencionais. O que é isso? É que as pessoas, quando vão analisar biologia, eles imaginam, filho, que as mutações acontecem porque eu quero. Imagina, um peixe desenvolveu nadadeiras mais fortes porque ele queria. Não é assim. As mutações não acontecem porque eu quero. As mutações não acontecem com intenção. Elas acontecem de maneira aleatória, independente das necessidades que eu vivo. E aí, depois que a mutação surgiu, é que eu vou descobrir se ela me trouxe uma vantagem ou uma desvantagem. Vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico na biologia seria assim. Imaginem que alguns répteis, né, ancestrais das aves, desenvolveram asas com penas, né? Essas asas com penas ajudaram o animal a voar. E um animal que voa tem facilidade para explorar novos ambientes, para buscar novos alimentos, descobrir novos territórios, não é isso? Beleza. Aí eu te pergunto, ele desenvolveu essa asa porque ele queria? Não. Ele desenvolveu a asa por mutações aleatórias. Só que aquela característica acabou trazendo grandes vantagens para os portadores. Deu para entender, filho? Então repita comigo uma frase assim, ó. As mutações não são causadas pela necessidade imposta pelo meio. As mutações não são causadas porque eu quero, com intenção. As mutações acontecem por acaso e ao longo da minha vida eu vou descobrir se elas me trazem vantagens, desvantagens ou se elas são neutras. Outro ponto curioso, gente, dá uma olhadinha comigo. As mutações podem ser causadas por fatores ambientais, tá? Existem fatores no ambiente que nós vivemos que podem causar mutações na gente, né, de maneira aleatória. Vamos lá, esses fatores podem ser físicos, químicos ou biológicos. Quer ver um exemplo? Fator físico eu acho que é o mais famoso de todos. São radiações, por exemplo. Se você ficar exposto ao sol intenso, né, vai para uma praia, por exemplo, sem protetor solar, pega aquele sol de 11 horas da manhã até as 3 da tarde, que é o sol mais nocivo, né? A gente sabe disso. Aquela radiação intensa pode causar mutação. Então, fator físico, ó. Ok? Segundo, são fatores químicos, como algumas substâncias. Por exemplo, está comprovado que algumas substâncias presentes em agrotóxicos, né, que são usados em lavoura para afastar parasitas, né, são substâncias que podem causar mutação. É por isso que tem que haver um estudo sério, né, completo, nos agrotóxicos para ver a possibilidade, né, deles serem nocivos ou não para a saúde. Não é isso? São fatores químicos, tem que ter cuidado. E fatores biológicos. Existem muitos seres vivos, né, que são agentes mutagênicos, que são promotores de mutação. Tem um exemplo muito famoso, gente, que a gente tem muito medo. É o HPV. Lembra dele? HPV é um vírus, tá? Chamado papiloma vírus humano. A característica comum dele, o sintoma comum, né, são verrugas na genitália. Verruga que dá no pênis, verruga na vagina, ao redor do orifício anal, não é assim? Mas o HPV pode causar também câncer. Uma mutação no pênis dos homens, pode acontecer no colo uterino das mulheres. Por isso a campanha nacional de vacinação contra esse vírus. Um outro exemplo, filho, a H. pylori. H. pylori é a bactéria chamada Helicobacter pylori. Ela se aloja no estômago e pode causar mutação no estômago, câncer estomacal. Você entendeu direitinho? Então, seres vivos podem ser agentes mutagênicos, podem ser promotores de mutação. Daí o nome fator biológico. Tá certo isso? Muito bem, gente. Agora vamos fazer a classificação das mutações. Fica ligado porque nas últimas edições do Enem, o que ele cobrou foi exatamente isso. Ele montou um contexto, algum desenho, né, para você reconhecer qual era o tipo de mutação que ele estava se referindo. Facinho, gente. Me acompanha que é tranquilo. Vamos lá. Primeiro, as mutações vão ser divididas em duas categorias para ficar bem organizado, tá? Elas podem ser cromossômicas, eu vou começar por essa, inclusive, ou podem ser gênicas. Repete logo aí do outro lado, tá? Toda mutação ou é cromossômica ou é gênica. Fechado? Vamos começar com as cromossômicas, ó. Sabe por que o nome dela é assim, filho?
Mutação cromossômica é aquela que pode afetar ou o número de cromossomos que eu tenho em cada célula, aí ela é chamada de numérica, ou vai afetar a estrutura dos cromossomos que eu tenho em cada célula, aí ela se chama estrutural. Fechado isso? Então não esquece, as mutações cromossômicas podem ser numéricas, se alterar o número de cromossomos na célula, ou estruturais, se afetar a estrutura, né, a morfologia dos cromossomos. Tá claro? Vamos lá. A questão seria assim, ó, você tem que reconhecê-las pela imagem. Atenção quem vai estudar em casa, tá? Não é muito importante nesse caso para ensino médio você ficar ligado nas causas delas e nem em como elas acontecem. O importante é que você consiga diferenciá-las, tá? É o critério básico para a prova, tá bem? Vamos lá. São 4 as principais. Primeiro é deleção. O nome já diz tudo. Deleção é quando o cromossomo tem um pedaço deletado. Um pedaço é perdido. Eu botei aqui, ó, na minha imagem, esse cromossomo tinha os pedaços A, B e C e ele perdeu o pedaço A, ó. Deleção. Deu para entender? A segunda é a duplicação. É bom que o nome é bem didático, né? Duplicação é quando um pedaço do cromossomo é duplicado. Por exemplo, o cromossomo tinha os pedaços A, B e C, aí duplicou. Ficou A, pode ver que duplicou bem aqui, filho, ó. B e C. Fecharam isso? A terceira é a translocação. Cuidado com essa aqui, que cai muito. Translocação é assim, ó. Imagine que eu tenho um par de cromossomos homólogos, tá? Que são esses dois pintados de preto aqui, ó. E tem um outro par de cromossomo também homólogo, que são esses dois pintados de azul. Meninos, quando há uma troca de pedaço entre dois cromossomos que são homólogos, não é mutação. O nome disso é crossing over. Vamos atentar. Crossing over na biologia é quando eu tenho uma troca de pedaços entre dois cromossomos que são homólogos, ou seja, que têm genes alelos. Fechado isso? Mas nesse caso aqui é diferente. Olha lá. Aqui vai haver uma troca de pedaço entre o cromossomo preto e o cromossomo azul. Ou seja, esses dois não são homólogos. Sempre que você vê na prova, tá? Uma troca de pedaço entre dois cromossomos que não são homólogos, aí você chama de translocação. Fechado, filho? Vou falar mais uma vez para deixar na cabeça, bora? Fica assim, ó. Troca de pedaço entre dois cromossomos homólogos. É o crossing over. Troca de pedaço entre dois cromossomos que não são homólogos. Ó. Aí você chama de translocação. É uma mutação. Tudo bem? Fica ligado que se vira pegadinha, faça em prova, tá? E o quarto tipo principal é a inversão. O nome de estudo. É quando um segmento muda de posição no mesmo cromossomo. Tipo isso aqui, ó. No meu exemplo, o cromossomo tinha sequência A, B, C, D. Normal. Quando inverteu, ficou assim, ó. A, B, tranquilo, né? Mas ficou DC. Olha aqui, filho. O segmento D inverteu de posição com o C, ó. Ficou DC. Você tá vendo isso? Então, se houver uma inversão de posição no mesmo cromossomo, você está diante de uma inversão. Agora, gente, olha aqui uma observação curiosíssima para a prova, tá? Bom, existem muitas síndromes que são causadas por mutações cromossômicas, né? Eu quero te apresentar uma que é famosa em prova e que ela é causada por uma mutação estrutural. Olha lá. O nome em francês dela seria síndrome de cri du chat. Numa tradução bem literal, seria síndrome do choro de gato ou do miado de gato, como ela ficou muito conhecida. E o que provoca isso? É bem aqui, ó. O que vai acontecer no paciente é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Deixa eu explicar para vocês, filho. Olha para cá pro quadro, todo mundo. É que os cromossomos apresentam isso aqui, ó. Eles têm uma região central, que seria o centrômero. Centrômero, tá? Só que existem casos em que o centrômero não fica bem no meio, ele fica um pouquinho fora do meio, ó. E aí acaba formando um braço longo no cromossomo e um outro bracinho, que é o curto. O que vai acontecer? Alguns pacientes sofrem uma deleção no braço curto, ó. Eles perdem um pedaço do braço curto do cromossomo 5.
E isso causa a síndrome de Cri-du-Chat. Entre outras características, né, que o paciente com essa síndrome vai manifestar, nós temos o hipertelorismo, que é quando os olhos ficam muito afastados do indivíduo, e ele tem microcefalia, o que faz o crânio ter um diâmetro muito reduzido, né, e por isso afeta o desenvolvimento de toda a massa encefálica. Eu não preciso nem falar com vocês sobre a seriedade e a gravidade, né, de uma síndrome assim. Mas ó, a gente está falando de prova, não é isso? Não fica ligado, filho, não te importa tanto com os sintomas que a síndrome tem. O mais importante é que você consiga classificá-la. Na hora que eu vejo na prova que foi uma deleção no cromossomo 5, eu tenho que identificar que foi uma mutação cromossômica e estrutural. Agora vamos analisar as mutações cromossômicas, só que numéricas. Mudou, tá? Agora são mutações que alteram o número de cromossomos nas células. Fechou? São dois tipos, filho. Não é difícil, tá? O nome às vezes parece complicado, mas não é difícil não. Primeiro, são as euploidias. Olha o termo, euploidias. E segundo, são as aneuploidias. Calma que eu vou te mostrar que é tranquilo, tá? Vamos lá. Primeiro, o que são as euploidias? Olha o conceito que ele é bem didático. É quando eu tenho alterações numéricas iguais, cuidado com isso, ó, iguais, em todos os pares de cromossomos. Vou te dar um exemplo. Na célula humana tem 23 pares de cromossomos, não é isso? A euploidia é se afetasse todos eles, filhos, 23. Deu para entender? É bom que o nome é bem didático, vem cá comigo. O primeiro exemplo que tem de euploidia, cuidado, são as chamadas poliploidias. Cuidado agora, tá? Poliploidia é um exemplo de euploidia. Por que o termo poliploidia? Porque poli quer dizer muitos. Então imagina, a célula humana normal é 2N, ela é diploide, né? Ela tem 23 pares. Se aumentar isso, se a célula passar a ficar 3N, ou então 4N, 5N, 6N, 7N, 8N, se aumentar, né, o número de cromossomos em cada par, você vai ter uma poliploidia. E aí são muitos exemplos. Por exemplo, vem cá, se a célula ficar 3N, a gente fala que aconteceu uma triploidia. Se ficar 4N, aconteceu uma tetraploidia. Tetra é 4. Se ficar 5N, como seria o nome? Pentaploidia. 6N seria hexaploidia. Você entendeu, filho? E o desenho fica legal. Eu botei aqui pra gente montar juntos. Vem cá comigo. Se uma célula fosse triploide, por exemplo, imagina um indivíduo, uma espécie, que tem 3 pares de cromossomos. Esse é o normal, tá? 3 pares de cromossomos é o normal. Se a célula tivesse uma triploidia, ela ficaria assim, ó. Ao invés dela apresentar 3 pares de cromossomos, ela ficaria com 3 trios. Assim, ó. Ela teria um cromossomo a mais em cada par. Daí que veio o nome triploidia. Você entendeu, filho? Vamos lá, tetraploidia seria assim, ó. Imagina que o normal, né, de uma espécie é ter 3 pares de cromossomos, ó. Se acontecer uma tetraploidia, tetra não é 4, é porque a célula vai ter 2 cromossomos a mais, ó, em cada par. Você faz assim, ó. Então não seriam mais 3 pares, né? Seriam 3 quartetos agora, ó. Daí a palavra tetraploidia. Deu para entender, filho, essa história? Agora uma coisa muito curiosa, gente. Meninos, a poliploidia é uma coisa que está sempre presente na prova. Mas por quê, gente? É que em animais a poliploidia raramente tem sucesso. Por exemplo, em nós seres humanos, se acontecesse uma poliploidia, se eu formasse um zigoto com mais cromossomos, né, do que o normal, esse zigoto seria inviável, ele não iria desenvolver corretamente. Mas em plantas, pessoal, isso tem dado muito certo. Nós temos testado poliploidias em vegetais que tem sido um sucesso absurdo. Você tem plantas, por exemplo, que são triploides, plantas que são tetraploides, e elas apresentam vantagens, como, por exemplo, elas são mais resistentes aos intempéries do meio, às mudanças climáticas, ou são mais resistentes contra o ataque de pragas, e isso é muito legal. Porque se eu tenho uma planta resistente a uma praga, eu não vou precisar usar um praguicida. Eu não vou ter que usar, por exemplo, agrotóxicos. Você entendeu? Mas calma, que nem tudo
é só festa, né? A poliploidia trouxe vantagem, vem trazendo, mas também traz um impacto ambiental muito grande. É que as espécies poliploides podem acabar tendo vantagens na hora da competição com as espécies que não são poliploides. E aí os seres naturais não poliploides acabam sendo eliminados. E isso muda o curso natural da evolução. E isso é um impacto negativo. Não é direito do homem alterar o curso da evolução de nenhuma espécie. Nós não podemos modificar a biodiversidade do planeta. Então, muita atenção para isso, tá? Os seres poliploides representam vantagens e desvantagens, e eu vou ter que analisar isso, né, diante dos itens que vem na prova do Enem, por exemplo. Deu para entender? Agora vamos pegar mais um exemplo de euploidia. Só que o nome vai mudar, filho. Agora não é mais poliploidia, agora chama assim, ó, haploidia. Sabe por quê? Porque agora é uma redução. Imagina uma célula que era diploide, era 2N. Só que ela vai perder um cromossomo em cada par. E aí a célula vai se tornar N, ó. Daí o termo haploidia. Vamos pegar um exemplo? Imagina que eu tenho uma espécie, de novo, onde o normal era ter 3 pares de cromossomos, ó. Se acontecer uma haploidia, vai ficar assim, filho. Em cada par vai ter perda de um cromossomo. Então vamos lá. No primeiro par, ó, eu vou perder um cromossomo, vou botar aqui um zerinho, tá? No segundo par, ó, perde um cromossomo, vou botar um zerinho. E no terceiro par, perde um cromossomo. Todo mundo entendeu, filho? Eu não tenho mais 3 pares, agora eu tenho 3 unidades, ó, de cromossomos. Daí o termo haploidia. Fecharam? Mas uma coisa que eu queria de verdade, tá, gente, com carinho, eu queria que você percebesse, é que tem uma coisa em comum entre a poliploidia e a haploidia. Sabe o que tem em comum, filho? É que são alterações iguais em todos os pares. Tanto faz se eu estiver ganhando cromossomos ou se eu estiver perdendo cromossomos. Mas tem que ser alterações iguais que afetem todos os pares de cromossomos. Daí o termo euploidia. Ficou claro isso? Agora vem cá comigo. Vamos conhecer agora o exemplo das aneuploidias. Olha o termo, aneuploidia. Repara que o conceito é didático, ele é assim, ó. Agora eu vou ter alterações numéricas, né? Só que em apenas um ou alguns pares de cromossomos. Eu não vou afetar todos, filho. Essa é a diferença. Aqui eu modificava todos os pares, ó. Agora eu vou modificar só um par ou alguns pares. Aí eu tenho uma aneuploidia. Eu trouxe para vocês 4 exemplos que eu considero cruciais de prova, tá? E a gente vai montar juntinho, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo é a trissomia. Não vai confundir com triploidia, ó. Tá? Como é que é uma trissomia? É quando eu tenho um cromossomo a mais em um par de cromossomo meu. Por exemplo, filho, vamos lá, me acompanha, tá? Imagina que o normal, né, é eu ter 3 pares de cromossomos, ó. 3 pares de cromossomos, tá? Só que imagina que eu vou ter um cromossomo a mais aqui nesse par, ó. Então, eu passo a ter uma trissomia. Eu tenho um cromossomo a mais em um par de cromossomo, não em todos. Deu para entender, filho? Tem um exemplo que é muito comum disso, que aqui nesse caso de trissomia, né, é a síndrome de Down. Em muitos casos, a síndrome de Down é uma trissomia no par de cromossomos 21. Então, ó, eu deveria ter um par de cromossomos 21 e, na verdade, tem um cromossomo extra. Ó. Deu para entender, filho? Síndrome de Down, em muitos casos, é uma trissomia no par 21. Fechado? Segundo exemplo, gente, é a tetrassomia. O que seria a tetrassomia? Tetra é 4, né? Imagina assim, ó. Imagina que o normal era eu ter 3 pares de cromossomos, só que em um dos pares eu passo a ter 2 a mais, ó. Ó, daí o termo tetrassomia. Repara que esses 2 pares não foram atingidos, filho, só isso aqui, ó. Fechou? Vamos lá. O que seria uma monossomia? Mono é 1, é isso? Imagina agora que em um dos meus pares de cromossomos eu perdi um cromossomo, ó, bem aqui. Vou botar um zerinho para representar a perda, tá? Então, ó, bem aqui, rolou uma monossomia. Tem uma, filho, muito famosa, monossomia, que a gente vai discutir aqui no canal, que é a síndrome de Turner,
que é quando mulheres que deveriam ter 2 cromossomos X perdem um, fica só com um X. Isso vai causar muitas características que eu não vou antecipar, tá? Que a gente vai ter uma aula especial para falar sobre essas síndromes. Assistam depois. E o último caso aqui é a nulissomia. Nulli é 0, não é isso? Então vamos lá. Eu deveria ter 3 pares de cromossomos, normal. Imaginem que eu perdi um par inteiro. Vou botar aqui 0, 0 para representar o par todo que eu perdi. Você entendeu? Como houve uma perda de um par inteiro aqui, ó, foi uma nulissomia. E aí, filhotes, deu para entender tudo? Espero que sim. Se não, manda a tua dúvida que eu quero atender todo mundo, tá? Não esquece de seguir a gente no Instagram também, que lá vou começar a gravar vídeo, dicas e alguns textinhos também para ajudar na tua prova. Beijo!